Povo de Deus, saúde e paz, sejam muito bem-vindos. Hoje, se Deus permitiu, é 31 de maio, o último domingo do mês. Está correndo muito esse tempo, não está não? Já estamos chegando em junho, né? Um mês que finaliza o primeiro semestre, já está o friozinho chegando, né? Coisa boa. E assim a gente vai seguindo em frente. Aproveito logo nesse início e falo do Jantar Ágape, dia 17 de junho, sábado. Guarde na sua agenda, já estamos vendo o buffet, estamos vendo a questão de valores para negociar, deve ficar aí uma faixa de 35, 40 reais por pessoa, mas faremos de tudo para que todos possam participar. Ok, queridos? Vocês louvaram ao Senhor cantando Tua Fidelidade. Deus é fiel sempre, sempre será. Fiel a Ele, não a mim e a você. Ele é fiel para mim e para você, mas Ele não é fiel a mim e a você. Diante disso, a fidelidade de Deus faz com que eu e você estejamos vivos hoje, se assim foi a vontade dEle. Se você está vendo esse vídeo, vitória de mais um dia vivido. Amém? O texto que vocês leram, e vai ser a nossa meditação, vamos ler agora, melhor dizendo, está em Isaías 40, do 28 a 31. E é a Rose que vai fazer essa leitura. Ok? Vamos ler? Daqui a pouquinho eu volto. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, o texto lido é bem conhecido por nós, quando o profeta Isaías, no capítulo 40, vai desenvolvendo sempre aquilo que Deus ia colocando no seu coração. Mas antes da nossa reflexão sobre isso, eu queria convidar você a adorar o Senhor. Um louvor que chama-se Não Me Abalarei. Nesse texto lindo da música, fala que Deus é o nosso protetor, o nosso refúgio, o nosso libertador, o nosso abrigo, a nossa torre forte, o nosso socorro. Eu não sei como é que você está hoje, mas independente, nós sempre teremos Deus ao nosso lado. Algumas situações nos abalam, até porque nós não somos de ferro, de aço, de pedra, nós somos gente. Mas esse abalo, ele não perdura, ele não continua, porque o Senhor nos fortalece. Amém? Vamos louvar o Senhor?
Queridos, que bom louvar o Senhor, e esse cântico é muito bonito. No texto que nós lemos, numa breve reflexão que eu vou fazer nesse dia, quando ele diz assim, Deus não se cansa, ele faz uma pergunta retórica. Vocês sabem que Deus não se cansa. Por mais que esse termo não fosse um termo usado por Isaías, é um termo moderno, Isaías está falando da onipotência de Deus. É um atributo de Deus, um atributo incomunicável de Deus, junto com a onipresença e a onisciência. Deus sabe tudo, está em todo lugar e tem poder absoluto. Por ele ser onipotente e absoluto, ele nunca vai se cansar. Não existe nada no universo que impede o poder de Deus, muito menos Satanás. Infelizmente, algumas comunidades de fé, dentro de um viés teológico em alguns pontos equivocados, dão um poder a Satanás, ao diabo, que ele não tem. Até porque Satanás ele é uma criatura, um anjo de Deus, Lúcifer, que desobedeceu, que se rebelou. Lúcifer é uma tipificação do ser humano que desobedece no Jardim do Éden. Por isso que ele já estava lá caminhando pelo Jardim do Éden. Estava lá desobedecendo, já por causa da sua desobediência. Ele já tinha sido mandado para a terra. Então, Satanás não impede nada. Demônios não impedem nada o poder de Deus. Satanás impede, demônios tentam nos oprimir e possuem as pessoas que não têm Deus dentro do aspecto da humanidade. Mas Satanás pode me tentar, mas não me faz pecar. Ele pode me seduzir, mas eu me desvio se eu quiser. Os demônios podem vir para nos atacar, mas não podem nos possuir. Ninguém toca nos filhos de Deus. Ninguém toca nos eleitos do Senhor. Ninguém toca nos discípulos de Cristo. Ninguém toca na igreja, na ungida do Senhor, a noiva do Senhor. Guarde isso no seu coração. Não se deixe levar por mensagenzinhas de WhatsApp, esse povo doido que às vezes estão nas redes sociais. Deus é Deus e sempre será Deus. Mesmo quando de repente você que me ouve não confia ou não acredita tanto nele. Então Isaías, nesse capítulo, nesse versículo 28, fala sobre isso. Quando diz que é inescrutável, é algo que a gente não vai compreender, a gente não vai perceber na totalidade. Por causa dos mistérios de Deus. Então, mas sabendo que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele é o Senhor de nossas vidas, nós vamos seguindo em frente.
ele vai dizer aqui então para nós que Deus é fonte de poder. Então ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Fora outros atributos que Deus tem. Deus é amor, Deus é santo, Deus é fiel. Ele é a fonte de todo o bem. Ele é a fonte de todo o poder. Diante disso, tudo que eu e você temos hoje vem do Senhor. Primeiro, como Criador. Tudo que eu e você somos, como imagem e semelhança de Deus. Talentos, dons, saúde, perfil, temperamento, inteligência, cognição, tudo. Ele e esses benefícios que cada ser humano tem emana do Criador, vem do Criador, ele é a fonte. Quando ele fala de que ele dá poder ao cansado, ele é a fonte de poder, então todo o poder que nós temos vem do Senhor. Falei do poder humano, agora eu vou falar do poder espiritual. Todo o poder espiritual que eu e você temos, só o temos por causa da presença dele em nós, pelo Espírito Santo, que é Deus, temos frutos a produzir e recebemos dons para serem exercidos para servir. Então todo o poder que eu e você temos vem do Senhor, mais ninguém. Não existe nenhuma outra entidade. A igreja, enquanto instituição, não tem poder nenhum. A igreja só tem poder porque ela é corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo está nela, em todos os componentes no mundo todo, há 2000 anos. Mas ele diz que ele dá fonte ao cansado. Você está cansado hoje? Seu dia foi muito estressante? Nós todos ficamos cansados em vários níveis. Ele está falando num nível aqui físico e fazendo uma metáfora também, uma comparação. Então eu e você nos cansamos quando nós temos um dia em que nós precisamos demandar mais energia. Então é o trabalho para quem pega trem, metrô, carro, ônibus. Às vezes no dia você teve que pegar um peso, você teve que ir em muitos lugares, você teve que ir no mercado fazer a compra do mês, voltou cansado. Tem aquele cansaço de quando nós praticamos um esporte, se você vai para a academia, que você está buscando saúde, mas ao buscar saúde existe uma perda de força. Então você tem que descansar. Pratica um esporte, não é verdade? Quando você vai caminhar, o cansaço ele estabelece um limite para o corpo. Todos nós temos um limite. Quando nós ultrapassamos o limite do nosso corpo, ele mostra que precisa renovar as suas forças. Pensamos também no cansaço emocional, psicológico. Quando determinadas situações que vivemos vão deixando a nossa parte emocional abalada, cansada. Isso afeta o nosso dormir. Lembre-se que o dormir é a ferramenta principal de renovação de forças, porque um outro dia vem. Se eu estou cansado hoje, fisicamente, emocionalmente, e eu não renovo as minhas forças hoje, eu ficarei mais cansado amanhã. Eu não terei a energia suficiente amanhã para cumprir o meu dever, para cumprir a minha missão da agenda do dia seguinte. Então, emocionalmente, nós cansamos. Nós nos cansamos relacionalmente quando a gente lida com algumas pessoas que não conseguem amadurecer. Talvez seja alguém da sua casa. A gente está finalizando o mês da família. Às vezes tem um cansaço emocional com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe. Questão relacional. Muitas vezes nós precisamos nos afastar de algumas pessoas, como diz
Eclesiastes 3, tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Para que nós possamos renovar a nossa afetividade e voltar a abraçar essas pessoas. Talvez você esteja cansado disso. Existe um cansaço, às vezes, relacional na igreja. Tem alguns irmãos da igreja, ou membros de igreja, que são pessoas muito chatas, são pessoas muito enjoadas, são pessoas religiosas, cri-cris. Certo? Existe? Claro. E eu estou provocando a reflexão. Talvez seja você, talvez seja eu. A gente tem que ter maturidade para administrar isso. Mas, ao nos relacionarmos com essas pessoas, essas coisas cansam. A estrutura de igreja cansa. Não é isso que eu falo na igreja? Que a instituição, cargos, um montão de coisa, pesam muito mais, atrapalham muito mais a gente, cansam muito mais a gente do que a igreja como corpo de Cristo. Servir as pessoas, adorar o Senhor, estar no ministério trabalhando, cantar, ensinar, aprender, ler, orar, visitar, obra missionária, só coisa boa, irmãos. Mas muitas vezes isso cansa. Existe um cansaço espiritual também. Esse cansaço espiritual, irmãos, acontece quando nós estamos na busca de alguma coisa e isso não acontece. Às vezes nós buscamos uma resposta de Deus, Deus não nos responde como nós queremos. Existe um desânimo espiritual. Talvez você esteja vivendo isso. E eu queria trazer essa palavra para você. Não fique parado nesse desânimo. Eu já vivi isso. Vocês não acham, não, que 26 anos de ministério pastoral não existe um tempo de cansaço? Existe. Eu já passei por momentos que eu pedi a Deus para sair do ministério, mas Deus não deixou, né? Por quê? Porque nós temos limitações espirituais também. Então, em tudo que eu e você fazemos, nós precisamos entender que nós somos falíveis, nós somos limitados e a bateria vai acabar. Deixa eu ver aqui quanto está a bateria do meu celular, né? Eu tô com 70% aqui. Se eu usar toda a bateria dele para gravar esse vídeo ou gravar outras coisas, ele vai parar. Aí eu preciso pegar o carregador, ligar na tomada, para que eu possa continuar usando o aparelho. Só que nós, crentes em Cristo Jesus, nós já estamos ligados na tomada do Espírito Santo. Nós somos carregados por ele todos os dias. Tem gente até que brinca assim, hoje o culto renovou as minhas baterias. Isso é legal, mas a gente não são os eventos que renovam as nossas baterias. É o Espírito Santo. Um culto é uma ferramenta. Mas quando isso acontece, quando nós vamos para o culto para adorar o Senhor. Tem gente que não vai para o culto para adorar o Senhor, só vai para recarregar a bateria e não recarrega. Quando nós entendemos tudo isso, nós vamos sempre buscar Deus. No dia de hoje, então, nessa noite, se você está cansado, vai descansar. Se você precisa parar algumas coisas, para. Está precisando de férias? Vai tirar férias. Eu já estou precisando, né? Em julho agora eu tiro 15 dias, se Deus permitir. Rosane e eu estamos fazendo bodas de pérolas, 30 anos, vamos comemorar. Eu estou terminando a minha missão lá na PIB em Santa Rita, dia 24 de junho, se Deus permitir, a gente dá posse ao novo pastor. E eu estou mais de um ano cuidando, né, da igreja de lá também, isso gera um cansaço. Então eu preciso descansar. Por quê? Porque eu tenho todo o segundo semestre pela frente, com vários desafios. Ok? Aí ele vai dizer que Deus multiplica forças ao sem vigor. Prestou atenção nesse detalhe aqui? Prestou? Como é que Deus vai multiplicar alguma coisa que não tem? Porque ele está dizendo que a pessoa está sem vigor. Mas o poder de Deus é tão grande
que ele multiplica isso. Deus multiplica tudo a hora que ele quiser. E todos nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da palavra. Da palavra Deus criou todo o mundo, não é assim que diz a palavra do Senhor? E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom. Mas quando a gente vai para a criação, o que a gente aprende no sétimo dia? Que Deus descansou. Ele descansou porque ele estava cansado? Ufa, 6 dias criando tudo, não. O princípio que ele quis ensinar do descanso para nós é de adoração. Para ele é porque a obra estava completa. Então, em 6 dias, ele fez tudo. No sétimo, ele descansou, porque não precisava mais fazer nada. Entendeu o princípio espiritual? Quando nós somos chamados pelo Senhor para descansar, quando nós estamos sem vigor, é para renovo das nossas forças. O Shabat aponta para Jesus. Buscarmos sempre a força no Senhor. E vivendo em obediência, vivermos descansando em Deus, cumprindo a missão. Ok? E aí ele vai fazer comparação com a idade, o ciclo de idade. Qual a idade que ele vai usar aqui? É a juventude, irmãos. A juventude é a melhor fase da nossa vida. Se tem algum jovem aqui, que bom, eu já estou com 53. Melhor fase da nossa vida. Tem a adolescência que é muito curtinha ali, de 12 até 17 anos. E depois de 18 até 30, máximo 35 anos, é a juventude, né, mais precoce, né, menos experiente, vou usar essa expressão, e depois uma juventude um pouco mais experiente. Mas é a melhor, irmãos. Tanto é que nós lembramos sempre da juventude, não é verdade? Então ele vai dizer que nessa juventude a gente tem força. E temos. Eu não tenho mais a força quando eu tinha 20 anos, 25 anos, quando eu fui militar, quando eu trabalhava usando mais força física. Não tenho mais. Vou ter que fazer um tratamentozinho aqui, ó, na cervical, porque já está dando probleminha aqui, esse meu lado direito aqui está formigando, está adormecendo. Velhice. Para todos nós ela chega, correto? Então, quando ele faz esse até os jovens cansam, eles caem. Então ele diz que tem cansaço, fadiga. A fadiga, irmãos, é um outro estágio do cansaço. Você está cansado, você dá um exagero ainda, você queima um pouco mais do que você tinha, e aí vem uma fadiga, vem um peso maior. Ele diz aqui que por causa do cansaço, da fadiga, existe a queda, eles cairão. Porque você perdeu suas forças, você vai cair. Você não vai ter mais condição de ir em frente, não é verdade? Então, vai haver um colapso aqui, mesmo na fase de forças. Aí, ele termina no versículo 31, dizendo assim: mas os que esperam no Senhor. Esperar é aguardar. Esperar vai gerar esperança, resiliência, perseverança. Mas é em quem? No Senhor. Não é no homem, não é do dinheiro, não é na política, não é na tecnologia, não é em nada humano. É no Senhor, é espiritual. E aí, esperar no Senhor significa obediência, santidade, perseverança. Que os discípulos de Jesus, que os eleitos de Deus vão viver. E se você é do Senhor, se eu sou do Senhor, em toda a minha trajetória de vida, em toda a sua trajetória de vida, a obediência, a santidade e a perseverança vão nos acompanhar. Amém? Mas é no Senhor, não é na carne, não é no meu ego, na minha capacidade. Aí você encontra um monte de crentes, membros de igreja,
fazendo um monte de besteiras, porque não esperam no Senhor. Não espera no Senhor, acaba com o casamento. Não espera no Senhor, perde um negócio. Não espera no Senhor, divide igreja. Não espera no Senhor, prejudica os outros. Aí, não adianta nada. Temos uma garantia, então, nesse texto, e o profeta Isaías traz para nós com muita propriedade, de um homem servo de Deus que foi profeta durante 40 anos, o profeta que profetizou Jesus, profetizou o Messias, 750 anos antes dele nascer. Aí ele fala aqui assim: nós teremos renovo, nós teremos força novamente e nós teremos saúde. Ele vai dar o exemplo aqui da águia, que é uma ave, uma das mais fortes, e é a que voa mais alto. Então, a criação que nos cerca sempre nos ensina alguma coisa. Então, a força que vem do Senhor é com um propósito. Qual é o propósito? Cumprirmos a missão. Então, nós como igreja do Senhor Jesus hoje, que fazemos a vontade do Senhor, nós teremos as nossas forças renovadas. Nós teremos saúde espiritual, nós teremos saúde emocional, nós teremos saúde relacional, nós teremos saúde física também para cumprir a nossa missão na terra. E que eu e você estamos cumprindo. Então, nesta noite, no dia de hoje, nesse último dia do mês de maio, que trabalhamos tanto sobre a família, espera no Senhor, na sua casa. Espera no Senhor e cuida do seu marido até que Jesus o salve. Espera no Senhor e cuide da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, de toda a família. Não rejeite ninguém. Não feche a porta da salvação para as pessoas. Não faça nada. Pastor, mas cansa, mas o Senhor renova. Por quê? Porque é espiritual. Pastor, na igreja temos grandes desafios nesse ano, na PIB, 90 anos da PIB, mas já estamos no mês de junho, irmãos. Nada deixou de ser pago, nenhum ministério deixou de trabalhar, cumprir sua missão. Batizamos novos irmãos, recebemos nossas novas famílias. Aleluia por isso. E Deus vai acrescentando na PIB de Cascadura, renovando a PIB de Cascadura gradativamente, nesse novo ciclo da igreja. Então, na sua casa, lá no seu trabalho, espera no Senhor que a promoção vai chegar, espera no Senhor que um bom negócio você vai fechar, mas tem que esperar no Senhor, ou seja, é só nele. Por isso que o texto que nós usamos durante todo o mês, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que a protegem, ou os que vigiam. Sem Deus, irmãos, nós não fazemos nada. Que Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua família, e vamos seguindo com fé, coragem e esperança. Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo, celebrando a ceia do Senhor, iniciando mais um mês e servindo ao nosso Pai e aos nossos irmãos. Um grande abraço, fique na paz e até lá. A palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos a Jesus. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Então creia nisso e seja abençoado. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas são sagradas no lar.
bendiremos o teu nome, ó Pai. Não há Deus tão grande como tu. Serviremos só no Mestre, nos rendemos somente a ti.